Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de programação web. Desta vez sobre uma funcionalidade no JavaScript chamada iteradores. Vamos falar sobre iteradores, geradores, objetos iteráveis e outras coisas relacionadas com esta área do JavaScript. Talvez a melhor forma de começar a falar sobre este assunto seja fazer uma revisão daquilo que vocês talvez já devam saber, se não souberem passam a saber, sobre iteração em JavaScript, em que temos, como é habitual, aqui este exemplo prático no CodePen. Este exemplo prático cobre aqui vários cenários que eu também vou mostrar aqui nos slides e depois vou passando no browser, no CodePen. O primeiro que vamos ver é o clássico ciclo for num array utilizando os índices e o comprimento do array para iterar, não é? Portanto, fazemos aqui a inicialização deste array com 0, 1, 2, 3, 4. E temos aqui a fazer um console log só para mostrar o que é que estamos a fazer. E depois fazemos um ciclo for, em que estamos a inicializar a variável a 0. Por exemplo, aqui damos ao let em vez do var, que é mais moderno. Enquanto o i for menor do que o comprimento do array, vamos incrementar o i e fazer log do elemento do array correspondente a esse índice, utilizando aqui os parênteses retos. Portanto, isto irá imprimir 0, 1, 2, 3, 4. E, como podem ver aqui no CodePen, quando eu executo, aqui o ciclo for clássico vai dar o 0, 1, 2, 3, 4, não é? Como está aqui a ver. Pronto. Esta forma de iterar existe basicamente em todas as linguagens, com pequenas diferenças da sintaxe da própria linguagem, só que normalmente obriga a uma gestão explícita dos índices que nós estamos a aceder e ao número de iterações a realizar. Né? Portanto, temos que gerir os índices. E pode às vezes tornar-se um pouco confusa quando temos vários ciclos e temos várias variáveis com nomes parecidos, etc. Portanto, existem algumas formas melhores de fazer isto. Por exemplo, não quer dizer que seja sempre melhor, mas existe esta forma de fazer um ciclo for num array que é utilizar um método for each dos arrays. Portanto, se eu tiver outra vez o const números igual a 0, 1, 2, 3, 4, eu posso fazer números.for each, passo-lhe uma função em que faço o que quero com os elementos com os elementos do array. Essa função function vai receber o elemento do array. Portanto, cada vez que o for each vai executar, por exemplo, aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O for each tem esta função que vai ser chamada uma vez para este elemento, depois outra vez para este, outra vez para este, outra vez para este, outra vez para este. Isto é semelhante àquilo que nós já tínhamos visto numa outra aula em que usávamos o map, só que o map chama para cada um dos elementos e é suposto nós retornarmos algo no fim da função, porque é suposto que o resultado da execução da função para cada um dos elementos dê origem a outro array em que aquilo que é executado para o primeiro elemento é o primeiro elemento do novo array, aquilo que é executado para o segundo elemento é o segundo elemento do novo array, etc. Por aí fora. Enquanto que aqui não estamos preocupados em ter um resultado no fim, estamos simplesmente a iterar e a fazer coisas com os elementos do array. Coisas que há que ter atenção é que não é possível parar a execução com um break, como normalmente vocês podem fazer isso aqui num ciclo for tradicional. A função que é passada no for each tem que ser uma função síncrona. Vocês ainda não deram e não sei se vamos abordar isso, mas todas as funções que nós estamos a dar até agora são funções síncronas, que estas funções tradicionais, mas isto não funciona, por exemplo, com uma async function, que é um tipo de função especial. E apenas funciona em arrays, não funciona noutro tipo de objetos que representem listas, mapas, sets, outro tipo de estruturas de dados. Pronto, vamos aqui ver o exemplo. Temos aqui o exemplo. Se eu fizer aqui run, como estão a ver, o ciclo, o for each no array, faz exatamente a mesma coisa que o outro anterior. E já agora, não sei se por acaso podem achar interessante, é que
esta função na realidade tem também aqui, por exemplo, pode ter mais parâmetros, pode ter o índice e o próprio array, e aqui eu até posso então fazer por exemplo, índice número e até imprimir depois o próprio array se eu quiser. Ups. E o próprio array, não é? Se eu agora executar isto, está aqui a parte que fez a execução, estão a ver, isto vai buscar o índice, portanto o 0, 1, 2, 3, 4, o número por acaso é o mesmo, porque isto é um array com 0, 1, 2, 3, 4, e o array, a terceiro elemento, é o próprio array. Pronto. Em se calhar 90% das situações, vocês podem omitir esta parte e usar só o número, mas se tiverem necessidade podem aceder ao índice e ao array completo dentro da própria função do for each. Depois, também já demos noutras aulas uma outra forma de iteração, neste caso é aplicada normalmente a objetos, que é o for-in, o ciclo for-in. Por exemplo, se eu tiver aqui um objeto que se chama const pessoa, que tem o nome Pedro, o apelido Santos, a nacionalidade portuguesa, não é? Tem aqui estas três propriedades, estas três strings. Se eu fizer for const propriedade in pessoa, ele vai iterar sobre cada uma destas propriedades. Portanto, o valor de propriedade vai ser nome, vai ser apelido e vai ser nacionalidade. Só como eu agora estou aqui por os dois pontos e estou a fazer pessoa e com os parênteses retos propriedade, ele vai buscar-me o valor e imprime o valor aqui à frente. Não é? Então fica nome Pedro, apelido Santos, nacionalidade portuguesa. Pronto. E como vocês já sabem, isto permite iterar sobre todas as propriedades enumeráveis no objeto, incluindo as que foram herdadas a partir da sua prototype chain, tal como nós temos a explicar já na aula anterior. Pronto. E aqui, se eu executar isto, temos aqui o exemplo e temos aqui o resultado. Estão a ver. Pronto. Este é o ciclo for-in. Falta-nos, e apesar de provavelmente existirem mais, falta-nos agora o for-off. For-off é a forma mais genérica de iterar sobre algo em JavaScript, que foi agora introduzido mais recentemente no ECMAScript 6. E funciona, por exemplo, em arrays, como é este exemplo que nós temos aqui, não é? Const números igual a 0, 1, 2, 3, 4, e eu faço o for const número of números com só logo número. Portanto, isto não preciso estar a gerir índices, também não estou a usar o for each, que é específico para os arrays, e ele vai me iterar sobre os elementos que existem dentro do array números e vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4. E esta forma, não é? Como podem ver, temos aqui, e quando nós executamos, está aqui, vai executar aqui o ciclo for of 0, 1, 2, 3, 4. O interessante é que, tal como eu disse, isto é genérico. Portanto, se eu usar uma string também é algo que pode ser iterado em JavaScript. Se eu fizer for let char of string, vou estar a iterar sobre cada um dos caracteres da string. Neste caso, o T, o E, o S, o T e o E, que a string era igual a teste. Não é? Pronto, como eu estava a dizer, isto vai dar aqui origem a este ciclo for off de uma string, o T, E, S, T, E. Este ciclo for off funciona em qualquer objeto array-like. Por exemplo, quando vocês vão buscar os filhos de um nó na API do DOM, ele retorna-se uma node list que é algo que não é bem um array, mas que tem algumas características de array, portanto é considerado um array-like. Portanto também conseguem iterar sobre eles usando aqui o for off. E em algumas classes introduzidas no JavaScript, como os maps, os shapes, os type arrays, e também, pronto, e claro, se funciona num array-like, funciona também nos próprios arrays. Portanto,
esta é uma forma genérica de iterar sobre coisas em JavaScript. Portanto, isto funciona para alguns objetos já existentes em JavaScript, mas talvez aquilo que faça sentido é nós podermos, os nossos próprios objetos, poderem ser iterados, caso isso faça sentido no contexto daquilo que representa o objeto. E para isso surgiram o conceito dos chamados objetos iteráveis, ou iterables, que são objetos que têm uma propriedade especial que retorna um iterador, ou seja, o objeto tem lá uma propriedade que sempre que o ciclo for off necessita de iterar, vai ver quando eu faço o for off sobre um certo objeto, ele vai tentar ver se esse objeto tem uma propriedade que retorna um iterador. Isso seria semelhante àquilo que talvez também já encontraram, venham a encontrar em Java, o getIterator, não é? Portanto, vocês fazem o getIterator para ir buscar um iterador. Aqui existe uma propriedade especial, que eu já hei de mostrar como é que se define, que vai retornar um iterador. Pronto, e tem aqui o exemplo prático, mais uma vez, no CodePen. Portanto, vamos então agora considerar aqui um exemplo simples. Imaginemos que nós queremos ter um objeto que representa um intervalo. E que aqui neste exemplo o intervalo tem o início em 1 e tem o fim em 5. Como é que é possível que eu faça um ciclo for sobre este objeto e ele me retorne os valores de 1 a 5? Como é que isso pode ser possível? Bem, a tal propriedade que eu estava a falar é que se nós tivermos um objeto, como estão aqui a ver, e agora vou ligar o laser pointer, se vocês terem aqui um objeto, que neste caso é o vosso objeto intervalo, vocês podem ter uma propriedade que é acedida com o nome do symbol iterator. O symbol iterator, pensem que é algo que já vem constante na própria linguagem do JavaScript, que é utilizado como o nome da propriedade que tem o objeto iterador de um objeto que é iterável. Portanto, nós temos um objeto que é iterável e esse objeto que é iterável só é iterável porque tem uma propriedade com o nome symbol.iterator que retorna um iterador. Retorna esse iterador. E o que é que esse iterador faz? Esse iterador tem um método, portanto, esse iterador por si só também é um outro objeto, que tem um metNext, em que sempre que esse metNext é chamado, vai-nos retornar um objeto com as duas seguintes propriedades. A propriedade valor, que é para dizer o valor atual de quando eu peço o próximo elemento, ele diz-me qual é que é o valor desse próximo elemento, e um done, para dizer se já chegou ao fim ou não. Portanto, normalmente portanto, se tivermos lá 5 elementos, eu vou fazer next, vou ao primeiro elemento, ele vai-me dar o valor do primeiro elemento, diz-me done, false, porque ainda tem lá mais elementos. Depois volto a fazer outra vez, vai dar-me o valor do segundo elemento e vai-me dizer que done, quer dizer que se está concluído, vai-me continuar a dizer false. E continuo a fazer isso até que chego ao quinto elemento, ele ainda me diz done a false. Quando eu peço um sexto elemento, ele vai-me dar value, vai-me dar um valor indefinido e vai-me dizer done a dizer que está concluído. Quer dizer que já não existe mais nada e sai. Portanto, este diagrama talvez vos ajude a perceber essa ideia. Portanto, o exemplo que nós temos ali, o primeiro exemplo que nós temos ali no CodePen é exatamente este código que eu já vos vou explicar. Já vos expliquei e já vos vou mostrar a funcionar. Portanto, isto podia ter sido definido diretamente aqui dentro do próprio objeto, mas nós, quando quisermos primeiro introduzir o objeto, criamos aqui o objeto e depois aqui é que estamos a adicionar a propriedade. Mas a ideia é que o objeto intervalo, tal como tem uma propriedade início 1 e uma propriedade fim 5, vai ter uma propriedade com o nome symbol iterator, symbol.iterator. Isto dos symbols é uma coisa introduzida no ECMAScript 6 que permite ter
pensem que são constantes especiais, elas não são constantes como um 10, um 5 ou uma string específica, mas é uma constante que está guardada na linguagem. Nós podemos criar os nossos próprios symbols, hoje não vos vou ensinar isso, mas o ECMAScript traz alguns símbolos já definidos. Um deles é o symbol.iterator, que é o símbolo que representa os iteradores. Portanto, se eu utilizar o symbol.iterator como o nome que representa o iterador que vai ser retornado pelo objeto intervalo, não é? Por este objeto, eu posso dizer que esse iterador é uma função que retorna um objeto que tem um método next, tal como nós estávamos aqui a ver no diagrama. Portanto, esse objeto, nós quando retornamos, podemos inicializar uma propriedade desse objeto que é o atual, que é igual ao início, não é? Nós queremos o intervalo começar no 1, e um último que é igual ao fim, que é o 5. Não é? Portanto, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 5. E temos o metNext. O metNext vai ser chamado em cada uma das iterações. Portanto, a ideia é que a chamada, se vocês forem iterar com o for_off neste objeto, ele vai chamar esta função. Vai chamar este método do symbol.iterator. Ela vai ser chamada e vai retornar este objeto. Depois, este objeto vai ser utilizado em cada uma das iterações do ciclo for_off. Em que ele vai ser chamado, vai chamar o next a cada uma dessas iterações. E a cada uma dessas iterações ele vai ver se o this.atual, que é este valor aqui, é menor ou igual ao this.último, que é este valor aqui, que nós inicializamos. E caso isso seja verdade, então é porque nós ainda não atingimos o fim do intervalo. Então vamos retornar done false, quer dizer que não chegamos ao fim, e vamos retornar o valor atual e incrementá-lo por 1. Portanto, isto, se vocês fizerem o this atual mais, isto na realidade retorna o valor atual e só depois é que incrementa. Pronto, portanto, ele vai estar a incrementar. Quando eventualmente o valor atual já ultrapassar o valor final, ele vai então retornar done true e termina. O que é que isso significa? Significa que se eu fizer o tal ciclo for let número of intervalo, ele vai fazer console.log número 1, 2, 3, 4, 5. Não é? Porque eu tenho aqui até menor ou igual. Se fosse só menor, ia só fazer 1, 2, 3, 4. Portanto, como eu agora vou mostrar aqui no CodePen, como vou aqui mostrar no CodePen, temos aqui o const intervalo, temos aqui o código do iterador que nós acabamos de definir, e quando eu executo, ele vai fazer então o 1, 2, 3, 4, 5, como estão a ver. Se eu pusesse aqui um intervalo diferente, por exemplo, entre 10 e 16, ele ia fazer 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Pronto. Agora, vamos voltar a pôr aqui como estava, que assim funciona bem para o exemplo. Nós podemos manipular este iterador diretamente, em vez de estarmos a utilizá-lo num ciclo for. Pode haver situações em que isso faça sentido. E, para tal, o que é que nós fazemos? Vamos pegar no intervalo, vamos aceder à propriedade com o nome symbol.iterator, que não podemos fazer intervalo.symbol.iterator. Temos que fazer intervalo e dizemos que queremos aceder à propriedade com o nome, não é? Propriedade com o nome, usando os parênteses retos, com o nome symbol.iterator. E executamos-las. Ao executá-la, ele vai estar a retornar este objeto, que é o iterador. Não é? Portanto, ele vai-nos executar a função que está no symbol.iterator e ele vai retornar esta função com este objeto que é o iterador.
Portanto, nós vamos guardar o iterador aqui, nesta variável, no iterador intervalo. E depois, se eu fizer console.log do iterador intervalo.next, quando eu faço o primeiro .next, ele diz done false, quer dizer que não chegou ao fim, valor 1. Depois chama outra vez, diz-me done false, valor 2. Também não chegou ao fim. Done false, outra vez, se eu chamar outra vez, e 3. Done false, se eu chamar outra vez, valor 4. Se chamar outra vez, done false, 5. E quando eu chamo a última vez, que é quando ele vai calhar aqui neste ramo, ele vai-me fazer done true. E é por isso que aqui o ciclo for, ele vai chamar sempre o next, enquanto o done não é true. Quando o done é true, ele termina o ciclo. Só que pronto, ele já está à espera deste formato e ele faz isso de forma automática. E podemos aqui ver podemos aqui ver, pronto, isto é o exemplo que eu estava a dar nos slides. Como estão a ver, isto é a mesma coisa. Lá nos slides está um bocadinho mais compactado, mas está aqui o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o done, como estão a ver. Pronto. Isto pode ser utilizado de uma forma mais, vamos dizer, tradicional, mais parecida com a maneira com que se utiliza em Java. No Java vocês têm um método que é o hasNext, que é para ver se um iterador ainda tem lá algum elemento, que equivale mais ou menos ao done, e tem o next que avança o iterador para o próximo elemento. Portanto, se eu aqui for inicializar um iterador e buscar o iterador do intervalo, outra vez, não é? chamando aquela função, volta-me a retornar um novo iterador com este formato. Eu depois posso, se quiser utilizá-lo de uma maneira mais tradicional, posso fazer que inicializar o resultado, let resultado igual a iterador.next, que há de retornar-me isto, não é? O que está aqui. E depois faço, enquanto o resultado for diferente de done, portanto, como ele me retornou isto, ele vai passar, porque o done está false e o valor está a 1. Então ele imprime o resultado. E depois a seguir avanço. Digo, resultado igual a iterador.next. Como avanço, vou calhar neste caso, em que o done está false e o valor está a 2. Então, eu volto a verificar se o resultado.done não é verdadeiro. Como não é verdadeiro, ele volta a entrar e imprime o 2 e volta a fazer next. E depois passa para o 3 e vai por aí fora até que chega ao 5. E depois, quando chama aqui outra vez o iterador.next, quando aqui imprimiu o 5, faz iterador.next e o resultado vai ter lá um done true. Então, quando eu faço aqui while resultado.done dá true, se eu negar o true, o contrário de true é false, o while já não avança mais. E também faz o mesmo tipo de iteração que nós estávamos a fazer até agora. Não é? Pronto, se eu vier... Tenho aqui nesta coisa. Portanto, isto é o exemplo que eu estava a mostrar. Não é? Se eu executar este iterador, tem aqui está aqui o resultado value 1, 2, 3, 4, 5. Não é? Tal como eu estava a explicar. Depois, temos ainda aqui como nós temos um objeto que é iterável. Ou seja, um objeto que é iterável é um objeto que tem um método symbol.iterator que retorna um iterador. Eu posso utilizar algumas coisas que existem já na linguagem para, por exemplo, converter esse objeto num array. Ou pelo menos para converter a sua iteração num array. Neste caso, posso fazer que faço array.from intervalo. Quer dizer que estou a querer, a partir do intervalo, criar um array. E, ao fazer isto, ao fazer array.from intervalo, vou converter, ele vai iterar automaticamente sobre sobre tudo aquilo que ele consegue iterar no array, que neste caso há de ser 1, 2, 3, 4, 5, e vai guardá-lo num array. E depois, se eu fizer console.log, é óbvio que ele vai mostrar o array completo. Portanto, isto permite-me converter algo que é iterável diretamente para um array. De forma muito simples, fazendo o array.from. Vamos lá ver. Lá está aqui o array.from. E se repararem, também uma coisa que sou capaz de já ter mencionado, se não em vídeo, numa das nossas sessões,
é o spread operator. O spread operator permite-me também pegar em algo que é iterável, fazendo 3 pontinhos intervalo, é algo que é iterável. Ele vai expandir isto tudo. É como se eu pegasse em tudo aquilo que é iterável e ficasse, neste caso, como são 5 elementos, ficava 1, 2, 3, 4, 5. E depois, como eu meto os parênteses retos à volta, portanto, 1, 2, 3, 4, 5 dentro dos parênteses retos é um array. E assim é outra forma de eu converter para um array. Não é? Pronto. E se formos aqui a ver, ele fez essa conversão. Aliás, se eu fizer aqui intervalo na consola, não é? Também aqui faz a tal conversão, não é? Como estão aqui a ver. Depois, isto também pode servir para, por exemplo, para passar, se eu tiver um array de coisas que quero passar para uma função, também eu posso chamar função e posso pôr, por exemplo, assim, intervalo. E ele vai isto vai ser a mesma coisa do que se eu chamasse a função com 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, estão a ver o que é que o spread operator faz? Faz este tipo de coisas. Por fim, ainda não estamos a terminar, mas algo ainda relativamente aos iterators, é que os próprios arrays também são objetos iteráveis. Portanto, eu consigo pegar neles, não é? E ter um const array 142, um for const v of array e imprimi-lo, não é? Portanto, se eu fizer este run, ele vai imprimir 142, como estão a ver. E, igualmente, se eu for aceder ao array, tem um método que permite ir buscar o seu iterador, fazendo o symbol.iterator. Consigo ir buscar o iterador do array e consigo fazer isto, que é console.log iterador do array.next dá-me o valor 1, done, ainda não está. Iterador array.next value 4, done, ainda não está. Iterador do array.next value 2, done, ainda não está. Quando eu vou fazer isto pela quarta vez, ele já não tem mais valores que possa retornar no array. O array automaticamente vai-me dar que o valor está indefinido. Pronto, este value, nestes exemplos, nós omitimos, também pode ser omitido, ou pode retornar um valor que vai ser ignorado, portanto, neste caso o valor é indefinido, e dando true, a dizer que chegou ao fim. Portanto, é exatamente a mesma coisa. E agora vocês podem estar a pensar, que giro, isto funciona em objetos, funciona em arrays, mas se calhar isto fazia sentido era funcionar também em classes, não é? Porque nós, apesar de às vezes criarmos objetos assim manualmente, as classes é que nos permitem criar código que pode ser utilizado várias vezes em várias instâncias de objetos, em vez de eu estar a criar várias vezes o mesmo objeto à mão. E sim, isto pode ser utilizado, não é? Portanto, por exemplo, aqui neste caso vamos criar uma classe sequência que, em vez de ter os valores fixos, não é? Que nós aqui tínhamos o valor fixo do início e do fim, o início e o fim 1 a 5, nós podemos instanciar objetos do tipo sequência que geram os números entre 1 e 5, entre 7 e 9, entre 10 e 15, entre aquilo que nós quisermos. E, neste caso, temos então mais um exemplo prático no CodePen para essa situação. Mas eu vou aqui explicar no PowerPoint então esta classe. Portanto, esta classe começa da seguinte forma. Tem aqui esta classe sequência, não é? Que tem um construtor com o início igual a 0 e o fim é igual a infinito. O que é que isto significa? Que estes argumentos têm valores por omissão. E se eu posso construir este objeto sem passar nenhum argumento. E se eu não passar nenhum argumento, o início vai ser em 0 e o fim vai ser infinito. Portanto, o infinity representa um número infinito em JavaScript, portanto, nunca chegarei ao fim. Portanto, vou gerar uma sequência infinita, se eu quiser. No entanto, se eu passar um elemento, por exemplo, se eu passar 5, só no construtor, ele vai gerar os números entre 5 e infinito. Se eu passar 5 e 10, ele vai gerar os números entre 5 e 10. Eu guardo este valor, o dis.inicio,
no início, não é? O início no dis.início, o fim no dis.fim. E depois crio um método com aquele nome symbol.iterador. Que, atenção, tem que ter aqui os parênteses, porque isto é como se fosse, imaginemos que o symbol.iterator era uma string, e que vocês queriam criar um método com o nome da string. Por exemplo, vocês tinham aqui fora uma string que era a string A. A igual funciona, por exemplo. Se vocês quisessem ter um método que funciona com base na variável A, tinham que pôr aqui parênteses retos A. E aqui é exatamente a mesma coisa. Parênteses retos, symbol iterator. E depois implementam um método, tal como se fosse um método normal que nós já vimos noutras aulas. Tal como fizemos anteriormente, fazemos o let atual igual a dis.início, o let último igual a dis.fim, e vamos retornar um objeto com um método. O único método que precisa ter, está aqui amarelo, que eu depois já explico porquê, o único método que precisa ter é o tal next, tal como este aqui tinha o next, não é? Tinha aqui o next. Temos que ter o next e vamos verificar se o valor atual é menor ou igual ao último, então vamos retornar o valor atual e incrementamos-lo. Portanto, ele retorna o valor que está atual e só depois é que incrementa. E retornamos que o done é falso, quer dizer, que não chegamos ao fim. Caso este if já não... caso a gente não chegue aqui e retorne aqui, quer dizer que o atual já não é menor ou igual que o último, ele já não vai entrar neste return, já não vai chegar aqui e retornar, vai continuar e vai retornar o valor atual, pronto, só por piada para sabermos qual é que foi o último valor em que ficámos, e a dizer done true. No entanto, este valor, na maior parte dos casos, é ignorado, pode ter algum significado especial para vocês, mas na maior parte das vezes o importante é retornar o done true. E isto, eu depois já explico aqui o return, isto permite que se eu fizer uma sequência de 1 a 10, posso fazer sequência de 1 a 10, e fazendo um new sequência 1 até 10, e se eu fizer for const num of sequência 1 até 10, console.log num, e ele vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não é? Pronto, vamos aqui então ao CodePen ver este exemplo. Temos aqui a classe toda, que nós estivemos a definir, e quando aqui fazemos então o nova sequência 1 até 10, eu executo e ele vai imprimir aqui o 1 até 10. Claro que se eu pusesse, por exemplo, 5 até 10, ele imprimia só 5 até 10. Pronto, acho que isso é óbvio. Pronto. Isto até agora é só aquilo que nós fizemos anteriormente, só que de uma forma um bocado mais genérica e graças a uma classe, não é? Então temos aqui a situação de se criarmos a sequência com, por exemplo, um início definido, mas um fim indefinido, ou seja, como temos aqui neste exemplo, estamos a dizer new sequência 100, a 100 vai ser recebido aqui no início, vamos ter diz início igual a 100, mas o fim vai ser infinito. Este next nunca vai terminar. Portanto, como é que nós podemos impedir que isso aconteça? É dentro do ciclo em que fazemos o const num da sequência que nós criamos, fazemos um break. E se fizermos isso e executarmos aqui, não é? Vamos contar só de 100 até 110. E este método, que agora de repente ficou comentado, é um método especial que é chamado quando este break é chamado. Quando este break é feito. Então, se eu descomentá-lo, o que vai acontecer é que ele vai ser chamado aqui. Eu sou chamado caso haja uma interrupção. E normalmente este método deve retornar também o done true. E, por exemplo, pode ser utilizado para libertar alguma coisa, algum objeto, algum fecheiro, alguma coisa que tivesse a ser lida que
nós queríamos continuamente ler de forma infinita, mas caso fosse interrompido, por exemplo, com um break, quando chegávamos a essa altura de interromper, queríamos libertar algo para que deixasse de estar a ser ocupado. Pronto. Isto cobre os iteradores das classes, penso eu, não é? Pronto, que está aqui também no exemplo nos slides. Já agora também pode ser aqui interessante ver o que acontece quando utilizamos o iterador aqui da classe sequência diretamente, não é? Portanto, reaproveitando aqui o objeto da sequência de 1 a 10, vamos buscar o seu iterador, não é? Como já fizemos ali no outro exemplo, e ficamos aqui com o seu iterador, não é? O iter classe. Se eu chamar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes, ele há de chegar até ao momento em que fica done, não é? Porque da primeira vez ele vai dar done false 1, segunda vez 2, 3, 4, 5, por aí fora, até que quando o número atinge 11 e ele vai entrar aqui no next, o atual deixa de ser menor ou igual ao último, o 11, ele vai retornar o valor 11 e vai retornar o done a true, não é? Como nós temos aqui. Portanto, como podem ver, também funciona como um iterador normal. Vamos agora então falar aqui do último grande bloco da matéria de hoje, que são os generators. Os generators são algo que está intimamente ligado com os iterators, porque têm alguns comportamentos semelhantes e podem ser utilizados em conjunto com eles. Os generators são um tipo novo de objeto que foi adicionado ao ECMAScript 6, que são gerados a partir de um tipo de funções especiais, que são as funções geradoras, né? As generator functions, como temos ali a dizer. Mais uma vez, temos um exemplo prático para isso, que depois já mostro. Estes geradores são funções especiais em que a execução pode ser interrompida e continuada mais tarde. Não é? Vocês normalmente quando tem uma função, quase em qualquer linguagem de programação, se chamarem essa função executa desde a primeira instrução até à última tudo de uma vez. Mas aqui nós conseguimos pausá-la e continuá-la, sendo que a continuação é sempre feita através do next, porque esta função geradora retorna um objeto que tem basicamente a mesma interface com o iterador. Portanto, basicamente é um iterador com uns pronomes um bocadinho especiais, mas é um iterador. Portanto, quando nós chamamos o next nestes geradores, a função vai ser executada até à primeira vez em que encontra uma expressão especial que se chama yield, como vocês têm aqui escrito, yield, e ele, nesse momento, vai retornar como valor o valor que nós pomos à frente do yield. Pensem o yield como um return especial. Basicamente tem muitas parecenças com o return. Portanto, eu vou fazer yield, por exemplo, de 1, yield de 3, e ele vai retornar isso como sendo o valor da execução da função até aquele momento. E caso esse yield não seja o último yield que ainda existe dentro da função, ele vai-me retornar um done false. Caso seja o último, ele retorna-me done true. Portanto, e nós podemos ir chamando o next várias vezes, em que vai sendo retornado, vamos retornar os valores por cada um dos yields. Mas isto, provavelmente estamos a criar uma grande confusão. Vamos ver aqui um exemplo muito simples. Temos aqui esta função geradora, que tem 3 instruções. Tem um yield 1, yield 2 e yield 3. Se eu fizer const iterador igual a função geradora, abre e fecha parênteses, eu, ao executar esta função, que isto é uma função especial, onde reparar que tem aqui este asterisco é que significa que é uma função geradora, eu, ao chamar função geradora, ele vai-me gerar, ao fazer esta execução, vai criar um gerador. Portanto, eu podia criar vários geradores ou vários iteradores desta função. Se eu chamasse agora const iterador 1 igual a função geradora, criava-me 1. Se fizesse const iterador 2 igual a função geradora, com os parênteses retos, criava-me outro. Eles podiam ser usados independentemente. Mas pronto, aqui só estamos a criar um. Temos const iterador igual a função geradora, abre e fecha parênteses. E depois, se nós utilizarmos ele como um iterador, que nós tivemos a ver em exemplos anteriores,
como estão lá 4 números, nós vamos fazer iterador.next e o primeiro vai dar done false e o valor 1. Já está. Depois o seguinte vai dar done false e o valor 2. Já está. Depois vai dar done false o valor 3, que é o terceiro yield. E depois, por fim, como já não existe, como ele já executou o primeiro yield, que deu 1, o segundo yield, que deu 2, o terceiro yield, que deu 3, ele, quando nós pedimos um next, ele vai dizendo done. Isto está aqui um erro no slide. Vai dar done false valor undefined. Nós já vimos ali no CodePen a funcionar bem. Não é? Portanto, vamos aqui ver. Está aqui. Aqui está bem, ali é que estava mal o false. Está done true, value undefined, e que se eu executar, é isso que vai acontecer. Estão a ver? False 1, done false 2, done false 3, done true, valor undefined. Pronto. Nós também podemos utilizar esta função geradora dentro de um ciclo for off, como se fosse um iterador convencional, não é? Portanto, eu aqui vou, por exemplo, fazer const iterador for off igual a função geradora. Estou a inicializar este iterador. Se eu fizer for const valor of iterador for off, ele também vai imprimir 1, 2, 3. Não é? Portanto, vamos aqui executar. Ele imprimiu aqui este 1, 2, 3, corresponde aqui a este ciclo. Pronto. E é possível... é também importante aqui falar que estas são todas as maneiras que nós temos de definir uma função geradora, não é? Portanto, uma das hipóteses é fazer function, asterisco, o nome da função e o corpo da função, e depois para utilizá-la para gerar o objeto, para gerar o objeto. Portanto, isto é a função geradora, e depois este aqui é que é o objeto gerador que é obtido com a execução da função. Basta fazer isto, não é? Outra maneira é, tal como nós podemos definir uma função que é uma variável igual a uma função, aqui também podemos fazer igual a uma função com o asterisco, é a mesma coisa, também funciona. Como sendo um método, um objeto, em ECMAScript 6, não é? Nós podemos pôr assim, podemos pôr as chavetas, o nome do método e implementar logo aqui à frente o código do método. Aqui é a mesma coisa, só que se pusermos o asterisco, dizemos que esse método é um método que retorna um gerador, não é? Como estão aqui a ver. E para a classe é a mesma coisa. Por acaso esqueci-me aqui de inicializar, mas se eu tivesse uma classe, também posso pôr um método com gerador. E depois, se eu aqui criar uma instância da classe, uma instância da classe chamada objeto, obj. Se eu fizer obj.generator method, ele vai-me retornar um gerador. Outro conceito importante é a composição de geradores. O que pode ser feito desta forma, não é? Utilizando o yield com um asterisco. Ou seja, eu já tinha aqui esta função geradora, não é? Que fazia o yield 1, 2 e 3. E imaginemos que eu vou criar outra função geradora, que eu chamei aqui outra função geradora, que quer reutilizar aquela função geradora já existente. Então eu posso fazer yield, por exemplo, 0, quer dizer que ele vai retornar 0 na primeira iteração. Depois faço yield asterisco da função geradora, significa que ele vai executar esta função geradora, os yields todos que lá estão dentro dela, portanto, neste caso o 1, o 2 e o 3, e depois ainda quero continuar e pôr o 4. Dessa forma, se eu agora fizer este iterador composto, fazendo outra função geradora com os parênteses, não é? E iterar com o for off, ele vai dar 0, que é este 0, este 0, vai dar este 0, e depois vai executar esta função geradora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e depois é que dá o 4. E vamos ver aqui no coisa funcionar, não é? Temos aqui este exemplo e a sua execução. Vamos executar. E está aqui 0, 1, 2, 3, 4, como estão a ver. Portanto, posso criar geradores que dependem de outros geradores e de geradores entre geradores. Portanto, é quase que uma recursividade de geradores. Posso fazer essas coisas todas.
Depois, os geradores permitem também fazer aqui, como utilizações mais avançadas, passar valores dentro do next. Por exemplo, vamos aqui considerar este gerador que nós temos aqui neste slide. Este gerador, esta função gerador, né, que gera um gerador, para quando eu disser uma certa palavra que eu lhe vou passar. Então, enquanto não parar, vai incrementar um contador. Então eu faço let contador igual a 0. Enquanto true, portanto isto é um ciclo infinito, vou querer que o valor deste res, deste variável, seja igual ao yield e faço contador mais. E faço aqui o console log de recebi o valor de res, ou seja, vou imprimir aqui este valor de res e já vamos ver qual é que é este comportamento. Quando o valor de res for igual à palavra que eu inicializei, então eu faço break, não é? Portanto, interrompo a execução, porque senão isto ia funcionar para sempre. Então, se eu agora fizer assim, const it para quando eu disser para. Portanto, eu neste caso estou a dizer que a palavra que eu quero utilizar para fazer parar esta função geradora é a palavra para. Se eu agora, portanto, eu vou aqui para o CodePen. Se eu agora executar este código, o que é que vai acontecer? Portanto, vejam bem. A primeira vez, o contador é 0. O contador é 0. Ele vai entrar no while true é verdade, e ele vai executar só até aqui, ou seja, ele vai fazer let res igual a, e não vai ter nenhum valor no let res, mas ele vai executar aqui o yield contador. O yield contador, como o valor do contador é 0, ele vai retornar o valor 0. E vai dizer que o done é false porque ele pode continuar, isto é um ciclo, não é? Ele pode continuar este ciclo de forma infinita, portanto, ele não está done. Eu depois a seguir chamo o it para.next. Este next não estou a passar nada, tal como neste. Como eu não estou a passar nada, o yield vai continuar a ser executado exatamente a partir daqui. E o valor que o yield vai ter é undefined. Logo, o res vai ser undefined. Como o res é undefined, eu vou fazer recebi undefined. E fico aqui console log recebi undefined. Undefined igual a palavra. Não. Então não faço break. Posso continuar. E posso continuar a executar. Como posso continuar a executar, vou entrar no ciclo outra vez e vou executar o yield do valor do contador. O valor do contador da última vez tinha sido incrementado graças a este mais. Logo, quando eu agora faço yield do valor do contador, o valor do contador vai ser 1. Logo, este next, além de ter dado origem a esta mensagem ter sido impressa, o valor que foi retornado aqui para o console log foi aqui object done false e o valor de 1. Agora, se eu fizer it para.next olá, agora estou-lhe a passar um valor, o que é que vai acontecer? Ele fez yield aqui neste sítio do valor do contador e também, entretanto, incrementou esse valor. Portanto, o valor estava a 1 e, entretanto, o valor passou a 2. Ele o yield vai receber este olá. E este olá vai ser posto na variável res, porque eu estou aqui a fazer let res igual ao yield. Logo, ele quando faço o it para.next olá, ele vai executar o console log recebi res e o valor de res é olá, ele vai fazer recebi olá, como estão aqui a ver. E eu vou verificar se o res, portanto, se olá é igual a palavra, o que não é. Portanto, eu continuo e vou aqui entrar no let res e vou fazer yield do valor do contador. Como o valor do contador tinha sido incrementado anteriormente de 1 para 2, eu vou retornar o valor 2 e não vou dizer que estou done. Entretanto, se eu fizer console log it para.next para,
vou estar a passar o valor de para dentro aqui do iterador, do gerador. Logo, o letRes igual a yield, o letRes igual a yield vai substituir este valor de por para. Logo, o res vai ficar com o valor de para. Logo, quando ele vai fazer console.log recebi res, ele vai imprimir recebi para. No entanto, depois a seguir, o res para é igual à palavra, que é para. Logo, o para vai fazer break. Ao fazer break, ele automaticamente já não vai entrar de novo no ciclo e fazer yield do valor do contador que agora estaria a 3. Vai simplesmente retornar que o valor é undefined e vai considerar que está dando true. Portanto, como estão aqui a ver, é possível fazer este tipo de coisas passando valores dentro do next, coisa que nos iteradores tradicionais não é algo que se faça. Isto é digamos que é uma extensão daquilo que os iteradores normais permitem fazer. Uma coisa semelhante é, por exemplo, tem aqui esta função gerador com uma exceção. Imaginemos que temos aqui esta função que recebe um valor. E enquanto for true, ela vai retornar sempre esse valor. Não faz mais nada a não ser retornar sempre esse valor. Portanto, ela vai estar sempre a retornar esse valor. Portanto, quando eu agora faço const int de exceção igual a gerador de exceção e passo-lhe o valor de 1000 e faço console.log int exceção.next, o que ele vai executar é... Espera aí, que isto executou. Vai executar até aqui. Vai executar esta parte aqui nesta linha. Reparem que ele vai fazer yield do valor. Ele entra aqui no ciclo, while true. O true é sempre... Pronto, já explico depois aqui o try catch. O while true é sempre verdade. Se fizer, faz yield do valor, faz o yield do valor a 1000 e ele para de executar. Ele já não executa o console log. No entanto, se eu depois fizer aqui um it exceção.throw e passo-lhe um erro, isto é assim, pronto, é uma das formas de eu criar erros em JavaScript, é fazer new error e passar a mensagem de erro. Ele, como está aqui um ciclo try, como o código do yield está dentro de um try catch, não é? Deste try e deste catch, significa que se houver uma exceção, que eu estou a injetar essa exceção através deste throw, o código salta deste bloco do try para dentro do catch. Então, ele vai quando eu faço exceção.throw, ele pura e simplesmente já não executa mais nada, já não executa este console log que possa não chegar a ser executado, e vai executar o console.error, passar uma exceção, e como a exceção tem a mensagem um erro, eu vou imprimir o erro como e.message. E como veem, aparece aqui vermelho, eu utilizei o console log, é o log normal, o console.error quer dizer que eu estou a fazer log de um error, e aparece em evidência aqui na console, mais a vermelho, em que eu digo passar uma exceção e que a mensagem dessa exceção foi um erro. Pronto, portanto, também posso passar erros para dentro de um gerador. E já agora vou aqui descomentar esta linha para verem aqui um comportamento também interessante dos geradores, que é, reparem, eu aqui no primeiro, como isto era 1000, o valor nunca muda, ele entrou aqui no yield, fez yield do valor 1000 e disse que o dano é false. Tudo bem. Só depois, quando eu faço it_exceção.next, é que ele ficou aqui parado, executa este console.log, posso não chegar a ser executado. Está mal escrito. Posso não chegar a ser executado. Ele executa esta linha e sobe de novo ao início do ciclo e faz yield do valor 1000. Pronto, e quantas vezes eu fizesse isto, quantas vezes ele iria imprimir o posso não chegar a ser executado, não é? Portanto, aqui ainda posso aqui pôr isto assim, fica talvez mais evidente. Não é? Pronto, faço 1000
depois possa não chegar a ser executado 1001. Depois, no 1001 ele fica parado e imprime outra vez o possa não chegar a ser executado e imprime o 1002 e por aí fora. Pronto. E na mesma, se eu fizer exceção.throw.newError, ele rebenta lá com o erro. Portanto, era este o exemplo que eu queria pôr. Vamos voltar por tudo como estava para ficar igual aos slides. Entretanto, falta-nos só combinar isto tudo. Ou seja, agora podemos ter uma classe, por exemplo, sequência, como aquela que nós tínhamos criado anteriormente, mas que em vez de utilizar as funções tradicionais que nós mostramos no exemplo anterior para criar o seu iterador, usa um gerador. E isso permite-nos ter um código bastante mais limpo, como agora nós vamos ver aqui neste exemplo prático. Portanto, temos aqui esta classe sequência, não é? Parecida com a outra que nós já tínhamos visto, só que recebe na mesma o início igual a 0, o fim igual a infinity, diz início igual a início, diz fim igual a fim, tudo igual. Só que agora, aqui o symbol iterator tem um asteriscozinho atrás. Significa que é uma função geradora. Como é uma função geradora, nós podemos usar o yield. É uma função geradora que pode usar o yield para ir retornando os valores. Então, desta forma, podemos fazer simplesmente let atual igual a this.início, let último igual a this.fim. While atual menor ou igual a último, yield atual mais. Quer dizer, vai sempre retornando o valor, retorna o valor e é incrementado. Retorna o valor e é incrementado. Retorna o valor e é incrementado. Portanto, se agora fizer um const sec igual a new sequência 10 a 15, for const num of sequência console log num, vai-me dar 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu executo. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque ele aqui, o início o início, portanto, o atual é 10 e o último é 15. Portanto, o while atual menor ou igual ao último, portanto, o 10 é menor ou igual ao último e yield 10. Depois, da próxima vez que ele vai fazer o next dentro do ciclo do for off, ele incrementa e faz yield do valor incrementado, que é o 11. Depois, a seguir, eu faço-lhe next outra vez, ele incrementa e vai retornar o valor de 12. E vai fazendo isto, até que chega uma altura em que o número já chegamos à altura em que 16 já não é menor ou igual ao último. E como já não existe nenhum yield, isto chega a uma altura em que sai do ciclo, e já não existe mais nenhum yield no corpo da função, ele vai retornar que está done. Portanto, podemos aqui até fazer isto como um extra. Não é? Portanto, const iterador da sequência igual a sequência, não é? Como nós tínhamos visto, symbol.iterator. E vamos buscar o iterador. Se eu agora fizer aqui o console.log do iter.sequence.next, ele vai executar isto tudo outra vez, não é? Vai executar isto tudo e vai dar aqui o valor 10 e que está dando false. Se eu agora copiar isto umas quantas vezes, e agora devemos exagerar para ver o que acontece. O que acontece é que, como estão aqui a ver, ele done false 10, done false 11, done false 12, done false 13, done false 14, done false 15, mas depois no 16 já não faz yield do valor, diz lá done true undefined, done true undefined, porque se vocês puserem aqui, se fizerem .next de algo que já chegou ao fim, ele vai continuar sempre a retornar a mesma coisa. Pronto. E é isto. Por hoje é isto. São esta classe que eu tive aqui a explicar. E isto são mais ou menos os tópicos que nós cobrimos. E depois talvez vamos tentar arranjar algumas coisas para vocês aceitarem nas aulas teórico-práticas. Mas se não, isto fica como conhecimento para uso futuro. Se vocês vierem a utilizar JavaScript
nos vossos projetos e nos vossos estágios, etc. De certeza que vão se deparar com algumas destas coisas. Talvez não com todos os detalhes, mas com algumas coisas vão se deparar certamente.